Olá pessoal, a gente veio para falar hoje do tema cultura e memória, né? Cultura e identidade, essa parte de antropologia, né? De sociologia das culturas, tem sido muito trabalhada não só no Enem, mas ao longo de 2000 para cá, em muitos vestibulares. Tem sido exaustivamente trabalhada pelo seguinte motivo: há uma tentativa de resgate, né, do próprio governo federal, inclusive, dessa história, dessa memória, né, e da nossa produção, das nossas origens culturais. Então, fala-se muito, por exemplo, das minorias sociais, do que elas produziram, das nossas raízes, identidade indígena, afrodescendente. Isso tem sido muito trabalhado, né? Inclusive com produção, falando de produção material e imaterial desses dois grupos, visto que, né, a nossa história tradicionalmente tratou durante todo esse tempo, nos vestibulares e no próprio processo educacional, né, da visão do colonizador da história, né? A gente sempre teve a visão do europeu, uma visão eurocêntrica da história do Brasil, e de uns tempos para cá há uma tentativa de resgate dessa memória e trabalhando essas questões com exaustão. Nós escolhemos a questão 4, que tem a ver com, inclusive, um tema de antropologia, trabalhado por um antropólogo dos anos 70, chamado Darcy Ribeiro, né, bem conhecido nesse momento. Darcy Ribeiro, ele tenta exaltar o que ele intitula cada uma das três matrizes culturais que ele considera como originais da nossa cultura, né, produziram, influenciaram no nosso processo de identidade nacional. Há quem discuta sobre isso, né, quem diga que ainda dentro dessas três matrizes nós temos uma multiplicidade, uma diversidade enorme de etnias, o que é realmente possível, né? A gente consegue perceber isso. O Brasil, ele é um resultado dessa mistura muito grande, dessa miscigenação, como ele diz, como ele intitula de multiculturalismo, né? Ele só tenta, na verdade, condensar um pouco isso em três matrizes principais, e ele elege matriz africana, né, com todas as etnias que as compõem. Na verdade, poucas, né, vêm para o Brasil em relação às que existem na África, né? As matrizes indígenas, a matriz indígena e todas as etnias, incluindo grupos linguísticos e culturais específicos, né, tupis, tupinambás e todos mais. E o europeu, né, o próprio português, que ele já identifica como um povo que chega ao Brasil já muito também influenciado por outros, como os árabes, os mouros, né? Já não é um povo totalmente puro, como a história nos mostrou durante todo esse tempo. Então a questão trabalha que há uma encruzilhada de três estradas sobre a minha cruz de estrelas azuis. Referindo-se ao povo brasileiro, né? Três estradas, ele está falando das três matrizes. Três caminhos se cruzam, um branco, um verde e um preto. Três hastes da grande cruz, e o branco que veio do norte, e o verde que veio da terra, o nativo, o indígena, né, e essa ligação que ele tem com a natureza e com a realidade nativa, e o preto que veio do leste, derivam um novo caminho, completam a cruz unidos num só, fundidos num vértice. Na verdade, ele tenta exaltar que cada um, né, com as suas contribuições, dão origem, através desses processos de miscigenação, ao povo brasileiro e toda a diversidade que o compõe. Nessa visão poética da história do povo brasileiro, o autor refere-se ao domínio europeu e à condição subalterna dos africanos na formação da nacionalidade. O texto em nenhum momento coloca alguma dessas etnias ou alguma dessas raízes subalternas, né, ou subordinadas umas às outras, ao contrário. Os três caminhando na estrada, né, e indo compondo o mesmo vértice. Na verdade, ele coloca os três no mesmo patamar. Então não poderia ser a letra A. Letra B. Trata dos seus três grupos étnicos, presentes desde a colonização, mesclados numa síntese nacional, né? Embora saibamos que existiram muitas diferenças históricas, né, entre esses três grupos,
em relação ao tratamento, em relação aos preconceitos existentes até os dias atuais, em relação aos processos de escravidão, né, e de até catequização, aculturação de alguns povos, nós sabemos, e o texto tenta tratar disso, que os três grupos étnicos, claro, e toda a multiplicidade que compõe cada um dos três, ao se misturarem, formam a cultura brasileira, entram numa síntese nacional e todos se dizem brasileiros apesar da diversidade. Portanto, letra B seria a nossa opção correta.